Graça e paz, povo de Deus, boa tarde. Queria que hoje trazer uma pequena mensagem para todos, que essa mensagem possa edificar, trazer transformação, trazer o entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar nessa tarde. E queria trazer uma questão para vocês hoje, que como se encontra você nesse dia de hoje? Você que é cristão, como você se encontra perante Deus? Porque hoje a gente tem vivido um tempo onde muitos têm apontado erros, muitos têm matado até mesmo a nossa fé, e não precisamos ir longe. Pessoas de dentro da igreja, as igrejas têm em si matado a nossa fé. Porque muitas das vezes tem sido apontado erros, muitas das vezes escutamos algo que entristece o nosso coração, ou muitas das vezes passamos por situações que entristece da gente viver o Evangelho. Não porque de Cristo, mas porque de pessoas. Então, no mundo de hoje, a gente tem que saber em quem a gente confia, a gente tem que saber em quem a gente e para quem a gente entrega nosso coração. Estamos hoje num período de carnaval, onde nós sabemos que é a festa da carne, mas nós sabemos que ali há um povo que também Deus ama. Deus não ama o pecado, mas Deus ama aquelas pessoas. Então nós temos que sensibilizar e orar pelas vidas que estão no pecado, orar pelas vidas que estão perecendo nesse mundo, porque não é culpa delas o que elas têm passado, não é culpa delas a forma que elas tentam viver, mesmo a gente sabendo que existe o livre-arbítrio, que nós tomamos nossas próprias decisões, mas as nossas decisões elas são influenciadas pelo maligno, entende? O diabo influencia em muitas coisas que a gente vem fazer, e se a gente não tiver a direção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, irmãos, a gente acaba no engano, a gente acaba errando igual muitos estão errando no dia de hoje. Mas muitos deles, irmãos, que estão lá fora, irmãos, eles estão porque alguém de alguma igreja um dia entristeceu o coração deles, magoou o coração deles e feriram eles. Mas como, irmãos? Da seguinte forma: não pregando a palavra verdadeira, ou dando uma de santidade, de dizer eu sou santo demais, mas meu irmão não é. Não pensando no próximo, amando o próximo como Jesus Cristo nos amou, que deu a vida dele por nós. Então, muitas igrejas, ela, em vez de pregar o evangelho verdadeiro e genuíno, ela, em vez de abraçar e amar as pessoas, elas estão apontando o erro de pessoas, entende? Elas estão olhando para as pessoas e elas não estão sensibilizando com as pessoas. Igual, irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus é para todos. Às vezes, muitos podem achar, eu estou numa igreja, eu estou servindo a Jesus, então
já estou totalmente salvo. A palavra de Cristo Jesus diz que nós somos salvos pela graça. Mas e aí, o que você tem feito na sua vida física, na sua vida como cristão, para se permanecer dentro dos propósitos de Deus, para se permanecer dentro dos princípios, dentro dos mandamentos de Deus? Você tem se compadecido com o seu próximo? Você tem se importado? Você tem buscado, você como cristão, que hoje você tem um entendimento, você tem orado pelas almas que estão no mundo lá fora perdido? Você tem clamado pela vida delas, assim como Jesus Cristo clamou por nossas vidas. Cristo clamou por você que hoje está na igreja, Cristo clamou pelos aqueles que estão lá fora. E você tem clamado para pessoas fora do seu âmbito de amizade? Você tem clamado, você tem buscado, você tem ajudado pessoas fora da sua igreja? Não podemos ser hipócritas, irmãos. O evangelho de Jesus Cristo não é só para nós, não é só para nós que estamos na igreja, mas também é para o mundo lá fora. Então nós temos que parar de querer apontar o dedo, de olhar os erros dos outros, de julgar as pessoas e orar por elas para que Cristo Jesus possa converter aquelas vidas. Que assim como tem vidas lá fora que um dia foram cristãos, assim como tem vidas lá fora que ainda estão no tempo da ignorância, que não escutaram a palavra de Deus, irmãos, assim tem muitos lá fora perdidos que um dia esteve na igreja e foi muito magoado. Entende? Então isso não pode acontecer em nosso meio, irmãos. Nós temos que viver o evangelho de Cristo, nós temos que viver a cruz. E a cruz de Cristo é se arrepender pelos nossos pecados e também clamar pelo nosso próximo, se importar pelo nosso próximo. Porque a salvação não veio só para nós. Nós não somos totalmente santos. O evangelho de Jesus Cristo, irmãos, veio para aquele drogado que hoje está lá se drogando, veio para aquelas pessoas que hoje estão lá curtindo o carnaval, se prostituindo, bebendo, irmãos. Nós temos que, porque hoje nós estamos posicionados, hoje nós já estamos maduros, hoje nós entendemos o princípio, os mandamentos da palavra de Deus, que nós temos que andar sobre ela, e não errarmos, não pecarmos. Hoje nós entendemos que nós temos que ser canal de bênção sobre aquelas vidas que estão perdidas no mundo lá fora. Mas o evangelho hoje em dia, irmãos, tem feito ao contrário. O evangelho tem matado vidas dentro da própria igreja, entende? Porque o diabo mudou a sua estratégia. Hoje o diabo quer atuar dentro das igrejas através das emoções, para abalar a emoção dos fiéis e para isso transformar o coração do fiel da forma que ele quer moldar o coração do fiel da forma que o diabo quer, para que ele comece a atuar dentro daquele lugar. E com isso, irmãos, entra o orgulho, entra o ego, entra o achismo, entra a soberba. Aí com isso, aquela visão que você tinha que ter do amor que Cristo Jesus teve por todos nós, que nós devemos ter também, nós já não temos nada. Então nós temos, irmãos, que clamar e se importar com o nosso próximo. Vou ler uma passagem aqui para vocês, que está escrito... Está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 8, que diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 8, que diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nessa passagem, irmãos, está sendo falado uma menção sobre os anciões daquela época, que eles eram judeus. Então, eles viviam fazendo coisas contra aquilo que Deus veio para nos ensinar, o que é certo, o que é o errado.
Então eles se achavam doutores da lei, eles achavam que o que eles faziam, todo mundo tinha que fazer, entende? Então naquela época, para eles, só o que eles faziam era certo. Mas eles adoravam da forma diferente. Eles só adoravam com o lábio, mas o coração deles estava longe de Cristo Jesus. É o que nós temos vivido hoje na igreja. Muitas pessoas pregando, muitas pessoas louvando, muitas pessoas fazendo N coisas dentro da igreja, mas só da boca para fora. O coração dela está distante de Cristo Jesus. E quando o nosso coração está distante de Cristo Jesus, nós não estamos andando conforme a vontade de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele nos instrui para vivermos uma vida conforme a vontade de Cristo. Então, irmãos, Deus tem que ver no nosso coração, Deus tem que contemplar no nosso coração que aquela pregação foi uma pregação verdadeira, veio direto do trono. Deus tem que contemplar no coração que aquele louvor, que aquela nossa adoração veio diretamente do trono, que não foi algo supérfluo, não foi algo que nós fizemos só para querer se amostrar para pessoas, entende? Foi algo mesmo que Deus direcionou. Porque quando Deus está no meio, quando Cristo Jesus está atuando em nossas vidas, vidas serão libertas através da palavra, e a palavra é Cristo. Então, irmãos, nós temos que fazer o que Deus nos pediu, não com o coração vazio, mas com o coração cheio da presença de Deus. Muitas pessoas hoje têm buscado se encher de coisas do mundo, de coisas que não vai nos levar a lugar nenhum, mas só o que pode nos encher aquele vazio da nossa vida é Cristo Jesus, irmãos. Se Cristo não estiver atuando em nossas vidas, irmãos, a gente sempre vai querer algo e nós nunca vamos alcançar, porque só o que falta é Cristo nas nossas vidas. Então vamos parar de ser hipócrita, vamos buscar primeiro a presença de Deus, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para aquilo que a gente louvar, para aquilo que a gente pregar, seja direcionado aos corações, às vidas que precisam ser transformadas e ser alcançadas pela presença de Deus, para que assim o Espírito Santo de Deus possa entrar no coração delas e trazer a conversão, e trazer o entendimento de tudo aquilo errado que elas vêm vivendo, irmãos. Cristo ainda não voltou, irmãos. Ainda há um tempo, estamos ainda no tempo da graça, ainda há salvação para todos. E nós, irmãos, que hoje entendemos, hoje que estamos caminhando sobre a palavra de Deus, irmãos, é dever nosso, irmãos, levar a palavra ao próximo, levar uma palavra de conforto, um abraço em amor, ajudar aqueles que mais precisam, se compadecer daqueles que estão lá fora, perdidos, irmãos. Porque nossa luta, irmãos, não é contra a carne, nossa luta é contra potestades do mal, entende? Então, quando você olhar uma pessoa, irmãos, não julgue ela pelo que ela está fazendo. Não desmereça ela pelo que ela está fazendo, irmãos. Mas ore por ela, para que o Espírito Santo de Deus alcance o coração dela e traga um entendimento. Porque o Espírito Santo de Deus é o único que convence o homem do pecado e da justiça. Entende? Então, seja bênção, irmãos. Seja bênção por onde você for, irmãos. Viva de uma forma diferente. Viva para o seu próximo. Viva para o seu próximo. Ande como Deus quer que nós andamos. E alcance o máximo de vidas que você puder, irmãos. Para que haja, irmãos, transformação sobre a sua vida.
e que você seja um canal de bênção, irmãos. Porque, irmãos, devemos, quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura, irmãos. Mas muitas das vezes, irmãos, muitos que estão dentro da igreja aceitou Jesus, mas não teve a conversão ainda, porque estão que nem aquele povo do deserto. Entende? Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, mas o Egito, até determinado ponto, nunca saíram deles. Entende? Ah, mas como? Eles saíram, mas o Egito ainda estava arraizado no coração deles. Entende? Então, irmãos, tenha uma conversão genuína. Fale para Deus, irmãos: eis-me aqui, Senhor. Me muda por completo. Me dê um coração novo. Que eu possa começar a enxergar meus irmãos da forma que o Senhor quer. Se for possível haver uma libertação na minha vida, que haja. Que você não fique dentro da igreja enganado, achando que você é o mais santo, achando que você é santo, mas você está totalmente fora daquilo que Deus quer realmente para a sua vida. Que haja uma libertação verdadeira, que haja uma transformação verdadeira, que aí você vai ver a diferença que Deus vai trabalhar através da sua vida. Eu quero ler mais um texto aqui que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vou procurar aqui, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim: de maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, que você deixe de lado tudo aquilo que você foi no passado, que você deixe de lado tudo aquilo que te aprisiona ao passado, todo sentimento, entende? Você aceitou Jesus, você aceitou Cristo Jesus na sua vida, então Deus te tornou uma nova criatura, mas é preciso que a gente largue nossas mazelas, nossos pecados, é preciso que a gente busque nos purificar, para se tornar mesmo uma nova criatura em Cristo Jesus, irmãos. Para que assim a gente possa olhar nosso próximo e enxergar nosso próximo, assim como Cristo Jesus nos enxerga. Então que essa palavra hoje seja uma reflexão para a sua vida, de como você tem vivido o seu ministério, de como você está posicionado dentro da igreja. Se realmente você está de acordo com a vontade de Cristo, se realmente as suas atitudes são o que Deus quer para a gente, amém. Mas se há necessário de um conserto, de uma mudança, irmãos, faça enquanto ainda há tempo. Faça enquanto ainda dá tempo. Porque hoje Cristo te chama para se posicionar. Hoje Cristo te chama para ter um encontro verdadeiro e genuíno com Ele, para que tudo aquilo que você talvez possa ter trazido lá de trás quando aceitou Jesus, possa ficar lá no passado
e hoje possa haver uma conversão verdadeira e genuína para a sua vida. Que quando essa conversão verdadeira e genuína vir para a sua vida, irmãos, você vai começar a viver um ministério, você vai começar a viver totalmente diferente do que você esteve vivendo até hoje. Então é um tempo de mudança, é um tempo de aceitar a transformação de Deus para a sua vida, é um tempo de deixar Cristo Jesus entrar pela porta da sua casa, do seu coração, fazer morada e deixar o Espírito Santo de Deus transformar todo aquele ambiente que até hoje te impediu de crescer, que até hoje te impediu de alcançar os propósitos de Deus. Se posicione, irmãos. Se posicione. Viva o processo. Não se distraia, não se desanime, não se entristeça no processo. Porque todo processo ele vem para um crescimento, para que a gente possa alcançar os propósitos de Deus sobre nossas vidas, irmãos. Que essa palavra hoje alcance seu coração como uma flecha, te traga uma reflexão, te faça enxergar o seu irmão agora de uma forma diferente, sem julgamento, sem acusações, para que a gente não venha estar dentro da igreja achando que somos santos, diferente daqueles que estão lá fora, porque não estamos, se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus. Porque assim como Cristo veio para aqueles que estão lá de fora, da mesma forma que nós pecarmos aqui hoje, nós também estamos pecando igual eles estão pecando. Porque para Jesus não existe nenhum pecado maior ou menor, não. Tudo para Jesus é pecado. Mas pelos pecados tem suas consequências. Então que nós passamos hoje olhar nossos irmãos com outros olhos, analisar a nossa vida cristã, como que ela está perante Deus. Se Deus está se agradando da forma que nós estamos andando hoje, ou se há algo que precise ser mudado em nossas vidas. Abre o seu coração, se entrega para Deus, pede que o Espírito Santo de Deus te traga em sonhos, em visões, te traga em lembrança, algo que precise ser mudado para que você alcance os propósitos de Deus sobre a sua vida. E para que através de você, as vidas que forem alcançadas possam conhecer a palavra verdadeira de Cristo que transforma todo o nosso ser, todo o nosso interior. Porque a palavra de Deus ela tem que nos transformar, ela tem que nos fazer uma nova criatura. E assim agradamos o coração de Cristo Jesus. Queria fazer uma oração para poder encerrar esse momento. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nessa tarde, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse momento, Pai, que o Senhor me concedeu. Quero te agradecer, ó Deus, por cada vida, ó Deus, por cada pessoa, ó Deus, que vai escutar, ó Deus, essa palavra, ó Deus. Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha, entre como flecha no coração dos seus filhos, ó Deus, e que faça, ó Deus, seus filhos, ó Deus, caminhar conforme a tua palavra, ó Deus, e não possa, Pai, não continue, ó Deus, sendo enganado, ó Deus. Que haja, ó Deus, realmente uma conversão, ó Deus, genuína, ó Deus, uma transformação genuína, ó Deus. E que o Senhor Espírito Santo de Deus, Pai, possa alcançar, ó Deus, aquelas vidas, ó Deus, que ainda falta ser alcançada e restaure todas elas, ó Deus, por completo, ó Deus. E assim eu te agradeço, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica na paz, irmãos. Boa tarde.